Olá, meu nome é Daniel Guimarães Gouveia, meu RA é 32119899 e esse vídeo é a apresentação de um trabalho para o C de Eletrônica de Potência proposta pelo professor João Marcos Dantas. Esse trabalho se trata da simulação de diversos circuitos, sendo esse primeiro um retificador de meia onda sem filtro. Ele é composto por uma fonte de corrente alternada, um diodo de retificação e uma resistência ôhmica, representando a carga. O software usado nas simulações é o PSIM. Para o PSIM modelar a fonte, é necessário informar, pelo menos, a tensão de pico e a frequência. A frequência informada é de 60 Hz, mas a tensão proposta foi a tensão eficaz, de 15 volts. Para calcularmos a tensão de pico, precisamos multiplicar essa tensão eficaz por raiz de 2. Assim, a tensão de pico dessa fonte é de aproximadamente 21,21 volts. O modelo usado para o diodo foi um modelo ideal, ou seja, sem queda de tensão e sem resistência interna. A carga solicitada foi de 1000 ohms. Para o PSIM rodar a simulação, é necessário informar alguns parâmetros, que para esse caso foram a taxa de amostragem, que foi deixada no padrão a cada 10 microsegundos, e o tempo total, que foi calculado para mostrar pelo menos 3 ciclos completos de onda. Como a frequência é 60 Hz, o período de cada onda, que é o inverso da frequência, durará 16,66 milissegundos, que, vezes 3, é igual a um tempo de 50 milissegundos. Então, o tempo escolhido foi de 60 milissegundos. Abrindo a simulação, podemos ver diversas curvas. Elas foram agrupadas com o objetivo de se economizar a tela. No primeiro painel foram apresentadas as curvas de tensão geradas pela fonte, representada por Vin, e a curva de tensão sobre a carga, por VRL. Ampliando esse painel, podemos observar a curva de tensão gerada pela fonte, na cor verde, e a curva de tensão sobre a carga, na cor marrom. Observem que a carga recebe apenas os semiciclos positivos gerados pela fonte, demonstrando o correto funcionamento do retificador. Apesar disso, também é possível observar que a flutuação da tensão na carga é considerável, variando da tensão mínima, 0 volts, até a tensão máxima, que é igual à tensão de pico gerada pela fonte, aproximadamente 21 volts. Essa relativamente grande flutuação, junto com o desperdício dos semiciclos negativos, são as principais desvantagens desse modelo de retificador. Clicando nesse botão, é possível habilitar 2 cursores, que nos permitem realizar diversas medições. Posicionando os cursores sobre 2 pontos de pico consecutivos, gerados pela fonte, mediremos exatamente um período da onda. De acordo com as medidas mostradas pelo PSIM, o período é de 16,66 milissegundos, coerente com a frequência solicitada. Como as tensões de pico sobre a carga coincidem com as tensões de pico geradas pela fonte, o período da tensão sobre a carga oscila com a mesma frequência da tensão da fonte, o que é uma característica do retificador de meia onda. A frequência da saída é igual à frequência de entrada. Outra medida interessante que podemos fazer com os cursores nessa posição é o cálculo da tensão média sobre a carga. A teoria nos diz que, com esse formato característico da tensão na saída do retificador de meia onda, a tensão média é igual à tensão de pico dividida por π, ou a tensão de pico vezes 0,318. Dividindo a tensão de pico dessa fonte, 21,21 volts, por π, obtemos um valor próximo de 6,75. Guarde esse valor, pois iremos utilizá-los daqui a pouco. Voltando à tela principal, observemos os 2 painéis superiores. Eles mostram as tensões geradas pela fonte, a tensão sobre o diodo e a tensão sobre a carga. Aqui é possível observar que, quando a fonte está gerando um semiciclo de tensão positivo, o diodo está polarizado diretamente, portanto, conduzindo corrente sem gerar nenhuma queda de tensão sobre ele. Note que, de fato, nessa fase, a tensão sobre o diodo é igual a 0. A tensão gerada pela fonte fica, portanto, toda sobre a carga, tanto que nos semiciclos positivos, a curva de tensão sobre a carga fica exatamente igual à curva de tensão da fonte.
Nos semiciclos negativos, o diodo fica polarizado reversamente, portanto, cortado, segurando sobre ele toda a tensão gerada pela fonte. Devido a isso, a tensão sobre a carga, nesse exato momento, fica igual a 0 volts. Além desse ser o princípio de funcionamento do retificador de meia onda, também é importante notar que a tensão gerada pela fonte é igual à tensão sobre o diodo somada com a tensão sobre a carga. Portanto, com essas três curvas de tensão, estamos visualizando a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos agora ampliar o painel das correntes. É importante lembrar que essa curva representa a corrente que passa pela fonte, pelo diodo e pela carga, até porque nesse circuito esses três componentes estão em série. Porém, aqui em cima vemos cada componente, e se clicarmos sobre cada um, o P-Sim mostra a curva daquele componente, alterando nesse caso apenas a cor da curva. Se colocarmos os cursores em dois pontos de pico de corrente, que, vale lembrar, acontecem nos mesmos instantes dos picos de tensão, já que nesse circuito a corrente e a tensão estão em fase, nós podemos visualizar, pelas medidas do P-Sim, a corrente média sobre a carga. Como sabemos, a corrente média sobre um componente ôhmico é a divisão de sua tensão média por sua resistência. Conforme calculamos anteriormente, a tensão média sobre essa carga é de 6,75 volts. E, conforme proposta inicial, a resistência de carga é de 1000 ohms. Portanto, a corrente média sobre essa carga é de 6,75 miliamperes, que é o valor que está sendo mostrado aqui no P-Sim. Outro dado importante que podemos tirar da análise dessas correntes é que, como a corrente flui através do diodo é a mesma que flui pela carga, o diodo utilizado em um retificador de meia onda precisa suportar a corrente exigida pela carga. E não é só isso. Se voltarmos para a tela principal e olharmos novamente para as curvas de tensão, lembraremos que, nos ciclos negativos, o diodo bloqueia sozinho toda a tensão gerada pela fonte, inclusive a tensão de pico. Portanto, outra exigência para o diodo, usado em um retificador de meia onda, é que ele suporte um pico de tensão reversa igual à tensão de pico da fonte. E essas foram as principais considerações a se fazer sobre esse que é o modelo mais simples de retificador existente.